Fala galera, professor Andreas na área, professor de física aqui do Aprova, né? Já me apresentei para vocês, espero que você tenha visto o vídeo da apresentação e agora efetivamente a gente começa o nosso curso de física aqui pelo começo. Essa partezinha é uma partezinha mais básica para vocês se acostumando com a ideia, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, se você puder, prepara aí um caderninho ou uma matéria num caderno só para física. Separa aí ou uma cadernetinha, algum lugar que você possa anotar coisas, fazer exercícios só para física, pode ser? E daí toda vez que você vir assistir uma aula de física, você vier, no caso, você vier assistir uma aula de física, você pega tua canetinha e assiste a aula para fazer anotação, beleza? Fechou? Essa é a dica que eu tenho para você. E vamos começar então a nossa primeira aula falando sobre a introdução à física, para você ir se acostumando ali. Tem algumas partes básicas iniciais que eu vou te cobrar durante todo o curso, que eu preciso que você saiba, que eu preciso que você lembre, beleza? Então, ó, introdução à física, já te falei que a física ela estuda basicamente tudo, né? E um pouco desse tudo a gente vai estudar aqui, começando pela mecânica, confere? E eu trouxe aqui um conceitozinho, ó. A mecânica, o que ela estuda? A mecânica ela vai estudar o movimento dos corpos e tudo que está relacionado a isso. No caso assim, num primeiro momento, ou nas primeiras aulas, na sequência, se você seguir a sequência no caso, nas primeiras aulas a gente vai estudar cinemática. E cinemática, ela pega 6 movimentos. São 6 movimentos diferentes que a gente vai estudar, mas a gente não vai se perguntar por que aquele movimento aconteceu. A gente vai estudar um movimento em si pelo movimento. Como assim, professor? Ó, o primeiro movimento é o que a gente chama de MRU, que é movimento retilíneo uniforme, que é com velocidade constante. Então, quando algo se movimenta em linha reta, com velocidade constante, como é que a gente deve estudar isso? É isso que a gente vai falar, beleza? Daí a gente vai aumentar o nível. O segundo é MRUV. MRUV é em linha reta ainda, só que agora é com aceleração. Se tem aceleração, não é mais velocidade constante, certo? Agora eu posso frear e posso acelerar. Então a gente vai aumentando o nível assim. O terceiro, a gente vai estudar queda livre. Queda livre é quando algo se movimenta na vertical e caindo. E quando a gente fala assim, queda livre, quer dizer que não tem atrito na jogada. Então algo cai só pela ação da gravidade. Então não tem atrito na jogada. Beleza? Então, desprezando atrito. O quarto movimento, daí já é uma composição de movimentos. São 2 movimentos simultâneos, que é o lançamento horizontal. Lançamento horizontal é quando você tem uma mesa e daí vem uma bolinha rolando e cai da mesa. Ela não faz isso aqui, ó. Não é? Isso aqui são 2 movimentos simultâneos, que é um movimento para frente e um movimento para baixo. Se você tiver um movimento para frente e um movimento para baixo ao mesmo tempo, daí a bolinha faz assim, ó. Professor, cara, e a gente vai estudar isso aí. Depois, que é o quinto movimento, a gente vai estudar lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, que é tipo um cara batendo na falta, ó. Ou, tipo, sei lá, um cara com a bazuca aqui. Sacou? Então, lançamento oblíquo também a gente vai estudar. E o sexto movimento é o MCU, é o movimento circular. Movimento circular, daí sim, os objetos farão uma curva. Então, quando tiver um carro, você vai dobrar na esquina. Isso é um movimento circular. E a gente vai estudar esse caso aí, sim. Beleza? Movimento circular. Outra. Você vai lá num looping. Uma montanha-russa passando por um looping. A gente estuda também. Então, essa parte de movimento é chamada de cinemática. Deixa eu te dar uma dica. Cine. Lembra o quê? Cine. Lembra o quê? Cinema. E cinema tem a ver com movimento. Então, tudo que tiver cine no nome, lembre-se que está atrelado a movimento. Então, quando eu for te perguntar assim, ó, energia cinética está atrelada a quê? Movimento. Cine, cinema, movimento. Sacou? Beleza? Tá. Então, toda essa parte é o que a gente chama de cinemática. Logo depois, a gente vai estudar a dinâmica, que é o que causa esses movimentos. E daí vem o estudo da força. Vem leis de Newton, a gente vai definir, vamos filosofisicar aqui, together, e vamos definir o que é força, como que ela age, existe força à distância, ou força só pode ser tocando aqui, ó, só pode ser tocando, né? Tudo isso a gente vai discutir. Logo depois de força, a gente fala de trabalho e energia.
trabalho e energia, beleza? Eu consigo, através de uma força, transformar energia. E daí a gente começa a estudar isso aí. Depois disso vem colisões, passando por gravitação universal. Gravitação universal estuda planetas. Então, movimento planetário. Por quê? Se eu te perguntar assim, ó, por que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário? Por que a Terra gira em torno do Sol? Professor, oi, a Terra é plana? Não, não é plana a Terra, tá? Eu acredito que a Terra é plana. Beleza. Tá. Enfim, por que a Terra gira em torno do Sol e não só em torno da Terra? Tudo isso a gente vai discutir aqui, beleza? Além disso, tem a parte hidrostática. Hidrostática quer dizer fluido parado. Então, vamos estudar como que funciona a física dentro de uma piscina ou dentro do mar, sacou? Beleza? Então, tudo isso na mecânica. E sempre lembre-se disso, que o nosso foco é o Enem. Sendo o foco o Enem, vamos fazer perguntas do cotidiano e vamos responder perguntas do cotidiano. Então, vamos falar sobre o paraquedas. O paraquedas não tá no meu cotidiano. Pô, mas você sabe que existe, né? Você vê na TV toda vez passando, você tem vontade de pular e por aí vai. Enfim, vamos descobrir como funciona a física do paraquedas. E eu coloquei aqui um exemplo, mas só para deixar mais interessante o nosso papo, física de filmes eu gosto bastante. Então eu vou, às vezes, para dar um exemplo de um conceito, eu vou falar de filmes, beleza? E esse filme aqui, alguém consegue adivinhar o que é? É o John Carter, Entre Dois Mundos, né? Se não me engano, esse é o nome. E o John Carter, ele vai pra Lua, pra Marte. E Marte, a gravidade de Marte é menor do que na Terra. Sendo a gravidade de Marte menor que da Terra, lá ele consegue fazer coisas que aqui na Terra não consegue. Por exemplo, se ele pular com todas as forças que ele tem na perna, lá em Marte, ele vai bem mais alto do que aqui na Terra, sacou? Então, a gente vai discutir isso aí também ao longo que o curso for caminhando, beleza? Então a primeira leva de conceitos que você vai estudar, ela fica na mecânica, beleza? Tá, daí vamos estudar também a termologia. Termologia, eu te falei que é o estudo de temperatura e calor, certo? Embora tenha uma foto aqui que parece eu com frio, a gente não vai estudar o frio. E a gente não vai estudar o frio, eu vou te falar por quê. Porque o frio, de fato, assim, ele não existe muito. Se eu te falar isso aí, você acredita? O frio não é algo, assim, que dê pra quantificar, né? Porque o frio, na verdade, é o que você sente. E você sente porque você tem um sistema nervoso. E o frio é o que você sente quando você perde muito calor. Mas os objetos inanimados, tipo uma cadeira, ela também está perdendo calor. Mas ela não sente frio. Por quê? Porque não tem, né, sistema nervoso. Enfim, então, o frio é algo que acontece, uma consequência de você perder muito calor. Isso a gente vai conversar também quando chegar o momento lá da termologia. Beleza? Além disso, vamos conversar sobre escalas termométricas de temperatura. Vamos falar sobre como que transforma a temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, você vai viajar para os Estados Unidos. E lá, tudo é medido em Fahrenheit, cara. E como você faz essa conversão? Eu pego o celular e pesquiso no Google. A gente vai aprender a fazer na mão isso aí. Né? Além disso, tem o funcionamento dos motores. Então a gente vai aprender lá da termodinâmica já. Termodinâmica é a parte que estuda a transformação de energia térmica em energia mecânica, por exemplo. Então, como funciona um trem, o Titanic. Como funcionava o Titanic. Isso é muito massa. Você conversar sobre isso vai ser muito legal. Então, termologia é uma parte que a gente vai destrinchar aqui também, que cai no Enem. Beleza? Outra parte, óptica. Então, a parte da óptica, a gente também vamos estudar aqui. Óptica estuda o quê? Basicamente, a radiação eletromagnética visível, né? A luz. Basicamente, a óptica estuda a luz. E como ela interage com algumas coisas relacionadas ao nosso olho e à nossa visão. Então, na óptica, a gente vai estudar como funciona o nosso olho. Para que serve a retina? E o cristalino. E os músculos ciliares, serve para quê? Tudo isso a gente vai falar lá na óptica, beleza? E espelhos. Tem algum... Deixa eu te perguntar já isso, não vou responder também. Vou responder quando chegar o momento, então acompanhe, tá? Tem algum espelho que você se olha e se vê de cabeça para baixo? O que você acha? Tem algum espelho que você se olha e se vê de cabeça para baixo?
Você vai ver que sim. Você vai ver que sim. E não só. Olha a segunda pergunta. Tem algum espelho que a tua imagem, no caso, se forma fora do espelho? Professor, como assim, professor? Coisa de exorcismo, é? Tem algum espelho que a tua imagem, se forma fora, não dentro do espelho, se forma fora? O que você acha? Deixa chegar o momento, daí a gente discute isso aí. Beleza? E eu trouxe uma tirinha de autoria minha mesmo, só pra te representar uma coisa legal. Ó, então não sei se você consegue ler aí, eu vou ler aqui pra você, caso você não consiga, caso esteja pequeno, tá? Então, quem sabe física, vive melhor. A loirinha tá falando pro professor, que sou eu, né, no caso. Deu pra perceber, não? Ai, professor, estou em dúvida. Estou gostando de 2 meninos, o que eu faço? Fala, mulher. Eu tô gostando do Tonildo, mas ele é hipermétrope. E tô gostando do Galberino, mas ele é míope. O que você acha? Daí o professor fala assim, escolhe o míope. Por quê? Ela pergunta. Pense na seguinte situação. O hipermétrope, ele tem dificuldade de ver de perto. Isso aí é muito interessante, porque isso aí cai no teu Enem. O hipermétrope tem dificuldade de ver de perto. No caso, sem óculos, ele teria dificuldade de ver você, que está perto dele, mas não teria dificuldade de ver a mulherzinha que está passando lá atrás. Professor, o míope tem dificuldade de ver de longe. Nossa, professor, você, olha, é muito sábio. Não, cara, isso é física pura. Então escolhe o míope, se você tiver em dúvida entre o hipermétrope e o míope. Escolhe o míope, né? Desculpa aí quem foi hipermétrope, mas mais fisicamente aí é mais interessante o míope, né? Porque daí ela consegue ver você e não consegue ver direito a pessoinha que tá passando lá atrás. Isso a gente vai discutir também quando chegar em óptica. Fechou? Além da óptica tem a ondulatória. Galera, a ondulatória, ela estuda as ondas de uma maneira geral. Olha a onda, olha a onda. Ondulatória, ela estuda as ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas. Basicamente isso. Não só, porque também estuda os instrumentos musicais de corda principalmente. Então vamos estudar como funciona o violão, nisso aqui, nessa matéria aí. Então, a pestana. Por que você faz a pestana? E a pestana serve para quê? Aliás, para quem não toca violão, o que de achos é pestana? Tudo isso, quando chegar o momento, a gente vai falar também. Beleza? Porque a gente vai estudar a física dos instrumentos de corda aí. Uma harpa, já viu uma harpa na tua frente? Nem que seja na TV mesmo, mas você lembra, você tem uma imagem na tua mente da harpa, ela tem cordas menores e vai aumentando, ó, o tamanho das cordas. E daí você não consegue fazer pestana na harpa. Pelo menos eu acho que não sei, não toco harpa, mas enfim. E por que tem cordas menores e cordas maiores? E quais emitem sons mais graves e quais emitem sons mais agudos, né? Tudo isso você tem que saber aí pra tua prova. Beleza? Mas nada demais, cara. Isso aí é fácil demais, você vai ver que você vai gostar bastante da parte ondulatória. Além disso, tem a parte da eletricidade, que estuda cargas elétricas e suas interações com o meio. Eletricidade se divide em eletroestática e eletrodinâmica. Eletroestática é quando os elétrons eles estão parados. Eletrodinâmica é quando os elétrons estão se movimentando. Então, na eletrodinâmica, a gente vai estudar corrente elétrica. E daí, é muito legal. Porque daí você pensa, como que faz ou como que acontece o choque? E qual que é a consequência fisiológica de um choque? Tudo isso a gente vai falar aqui, beleza? Como que tem peixe que dá choque? Como que ele produz essa corrente elétrica? Isso aí também a gente vai falar aqui porque isso caiu na prova do Enem aí, tempos atrás, falando desse peixe poraquê, se não me engano, o nome do peixe. Beleza? Então a parte de eletricidade vai ser uma parte bem legal também. E a parte de magnetismo, que estuda os fenômenos relacionados ao magnetismo. Galera, isso aqui, já viu isso aqui alguma vez na tua existência? Isso aqui é o que a gente chama de aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno naturalíssimo, um fenômeno natural que ocorre nos polos, pode ser no polo norte ou no polo sul, tá? E essa aurora boreal, cara, é um fenômeno mais impressionante que eu já vi a olho nu na vida.
e é explicado através de magnetismo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Coloca na tua lista de coisas para fazer antes de morrer. Ver uma aurora boreal. Fechou? E a gente vai estudar isso aí quando chegar em magnetismo também. Beleza? Antes de começar, porém, a parte de mecânica lá, eu preciso que você saiba de alguns conceitos básicos. Então, sabe aquela cadernetinha que você pegou? Começa agora aí, se você já não começou, né? Começa agora aí a anotar essa partezinha, porque eu preciso que você saiba. Primeiro, grandezas físicas. Há dois tipos de grandezas físicas. Há as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O Enem, ele não vai te perguntar, assim, no bate-pronto, esta grandeza é escalar ou vetorial. Não. Mas, ter uma noção, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial, é importante, porque vai te ajudar a abstrair algumas questões, sabendo que aquela grandeza, ela precisa de uma direção de sentido. Então, dentro de uma questão, é interessante saber se aquela grandeza é vetorial ou se é escalar. Se for escalar, muitas vezes na questão, você pode só simplesmente somar os valores que está ali ou subtrair normal. Agora, se for vetorial, a soma nem sempre é verdadeira. Porque se for vetorial e tiver dois vetores assim, ó, daí, meu colega, se você somar, você erra. Sacou? Mas a gente vai ver com o tempo. Nem se preocupe. Professor, parece difícil. Não. Por enquanto, para agora, só se liga no conceito de grandeza vetorial e grandeza escalar. É só isso que eu quero. Beleza? O que é uma grandeza? Primeiro, grandeza é tudo que é passível de medição. Então, consigo medir tempo? Consigo. Então, tempo é uma grandeza. Eu consigo medir massa? Consigo. Então, massa é uma grandeza. Consigo medir quantidade de energia que alguma coisa gasta? Consigo. Então, energia também é uma grandeza. Beleza? Eu consigo medir frio? Não. Não dá para medir frio. Então, frio não é uma grandeza física. Fechou? Então, tudo que é passível de medição é chamado de grandeza. Essas grandezas, elas são definidas em grandeza escalar e grandeza vetorial. Qual que é a diferença? É simples, ó, anota aí. Grandeza escalar é aquela grandeza que só precisa de um módulo e de uma unidade para ela ficar bem definida. Módulo é o valor, tá? Ela só precisa de uma intensidade, de um valor, e de unidade para ficar bem definida. Por exemplo, eu te falei que tempo é uma grandeza, certo? Beleza. Se eu te falar assim, ó, demorou 50 minutos para eu vir da minha casa até aqui, nos estúdios do Aprova. Demorou 50 minutos. Tem mais alguma coisa que você queira saber? Essa informação parece incompleta? O quê? 50 minutos, a informação está completíssima. Tipo, quer dizer que de lá até aqui passou-se 50 minutos, acabou. É isso. Porque tempo é a grandeza escalar. Agora olha a diferença. Grandeza vetorial, ela precisa de 4 coisas para ficar bem definida. Ela precisa de um valor, de uma unidade, né, igual escalar, só que precisa mais de direção e sentido. Então, se você estiver estudando alguma grandeza e ela pedir para você uma direção e um sentido, quer dizer que essa grandeza é vetorial. Então, se eu te perguntasse assim agora, o meu ventilador, eu liguei ele à noite e ele ficou ligado a noite inteira, certo? 8 horas, vamos supor. E ele ficou girando assim, ó. Ficou lá girando. Beleza? 8 horas a noite inteira. E daí você se pergunta assim, quanto de energia esse ventilador gastou? Alguém responde, ele gastou 500 mil joules. Chutei um valor. Joules é a unidade de energia. 500 mil é o módulo ou valor, ou a intensidade, tanto faz. Mas eu já dei a informação completa? Já, né? 500 mil joules, acabou. Faz sentido eu falar 500 mil joules foi o que o ventilador gastou da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda. Faz sentido isso? Não. Se não pede direção e sentido, é grandeza escalar. Se pede direção e sentido, é uma grandeza vetorial. Fechou? Agora, se eu te falasse assim, ó. Demorou 50 minutos para eu vir da minha casa até aqui. E eu vim da minha casa até aqui
numa velocidade média, ou numa velocidade vetorial média de 50 km por hora, bem devagarinho, 50 km por hora. 50 km por hora na direção horizontal da minha casa até aqui. Eu tenho um referencial. Eu te dei um sentido. Se eu te falar, ó, viajei com a velocidade de 50 km por hora. Daí você não tinha... A próxima pergunta que você faria é, pra onde? Né? Não fica faltando coisa? 50 km por hora pra Paraíba. Daí fechou. Coloquei um sentido e coloquei uma direção. Beleza? Então, velocidade seria, nesse caso, uma grandeza vetorial. Belezinha? Tranquilo até aí? Show de bola? Então, grandeza escalar, grandeza vetorial, é isso aí. Eu espero que você tenha notado isso que eu falei. Beleza? Só para definir para você, talvez alguém esteja com dúvida aí, qual que é a diferença entre direção e sentido? Direção e sentido. Direção, people, ela pode ser 3. Basicamente, direção é horizontal, vertical ou inclinada. Acabou. Se você for colocar nas coordenadas geográficas, daí, você pode falar que é a direção nordeste, direção sudeste, direção sudoeste, por aí vai. Beleza? Mas na física aqui vai ser basicamente horizontal, vertical e inclinada. Agora o sentido pode ser na direção vertical. O sentido pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Na direção horizontal, o sentido pode ser da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda, no meu referencial daqui, né? Tô falando do meu referencial. Beleza? Então, sentido é esquerda para a direita, baixo para cima e por aí vai. E direção é horizontal, vertical e inclinada. Fechou? Show? Tá. Tem algumas coisas aí, alguns exemplos para você. Se você quiser anotar, dá um pausezinho e anota isso aí para mim. Mas, à medida que a gente for aprendendo cada grandeza dessa, eu vou te falando, essa grandeza é escalar, essa grandeza é vetorial, todas elas, beleza? Nem se preocupe. Então, deslocamento vai ser uma grandeza vetorial, velocidade, vetorial, aceleração, vetorial, densidade, que é a massa sobre o volume, né? É uma escalar. Então, a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico na direção horizontal. Não faz sentido. Força é totalmente vetorial. Então, quando se fala de força, eu fiz uma força na parede. Daí você se pergunta, você fez uma força na parede, beleza, de quanto? 10 newtons. Segunda pergunta, para onde? Fiz uma força na parede na direção horizontal da esquerda para a direita. Sacou? Da esquerda para a direita. Então, que fique claro essa definição aí. Cara, muito simples. É só a definição que eu quero que você saiba. Beleza? À medida que o tempo for passando, a gente vai se perguntando, isso aqui é vetorial, isso aqui é escalar. Beleza? Além disso, people, é importante que você saiba que existe um sistema, muito provavelmente você já ouviu falar de sistema, chamado SI. Esse SI significa Sistema Internacional. Pessoal, o que quer dizer o Sistema Internacional? É simples. A gente tinha um problema antigamente que era o seguinte. Para você medir comprimento de alguma coisa, na régua tem centímetros, na régua tem milímetros, na régua tem até decímetro. E tem metro, daí precisa ser uma régua grande, né? Enfim, você pode medir em comprimento em várias unidades diferentes. Você pode medir em centímetros, em decímetros, você pode medir comprimento em jardas, né? Você pode medir em pés. Então você pode medir de várias maneiras diferentes. Para unificar isso aí, para cada um não ficar fazendo uma coisa diferente, foi criado o SI. E o SI é o Sistema Internacional, que fala o seguinte: toda vez que cair na tua prova uma questão que envolva comprimento, use o SI. O SI é sempre em metros. Sempre em metros. Beleza? Então no SI, unidade de comprimento é sempre em metro. Embora, você possa muitas vezes usar decímetro, centímetro, milímetro, mas quando ele pedir no SI, coloque sempre em metros. Beleza? Ficou claro? Que mais? Unidade de massa. Unidade de massa pode ser tonelada, pode ser grama, quilograma, mas no SI, que é o que nos interessa aqui,
vai ser sempre quilograma. SI sempre quilograma. Unidade de tempo. Tempo no SI sempre em segundos. Pessoal, vai aparecer o tempo em minutos e em horas para mim? Com certeza absoluta, vai aparecer. O que você tem que fazer? Saber transformar. Pessoal, como que eu transformo unidade de tempo? Como que transformo unidade de comprimento? Metro para grama, grama para centímetro, por aí vai. Isso aí vai lá para as aulas de matemática, né? Porque na parte de matemática tem isso aí. E revisa, tá? Pra cá, o que você tem que saber agora? De básico, de física mesmo, física pura. Saber que existe o SI e saber que para essas unidades fundamentais, comprimento, massa, tempo, é metro, quilograma, segundo. Metro, quilograma, segundo. Sempre assim, prof? Sempre assim, sem exceção. Beleza? Então, vou colocar aqui as 7 unidades que você tem que saber. Então, essas 7 unidades, anota aí para mim na tua caderneta. Essas 7 unidades são unidades mais fundamentais da física. Eu vou te falar uma coisa, talvez você não acredite, mas é verdade. Tudo que a gente tem na física hoje está baseado nessas 7 grandezas fundamentais. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Tudo é relacionado a essas 7 grandezas fundamentais. Beleza? Então anota essas 7 grandezas aí. Anota as unidades no SI. Então comprimento é metro, massa quilograma, tempo segundos, corrente elétrica em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria em mol e intensidade luminosa em candela. E não só anota isso, mas como anota o símbolo, só para a gente ficar mais safo quanto a isso, mais sabido, existe a palavra? Mais tranquilo quanto a isso aqui, quanto a esse conhecimento, porque toda vez que aparecer esse Mzinho, já sabe que é metro. Beleza? Esse Mzinho já sabe que é metro. O Kgzinho, quilograma. O S segundo, o A maiúsculo, ampere. O K maiúsculo, Kelvin. Mol e candela. Beleza? Então tá aí. Sistema Internacional de Unidades pra você. Show? Só pra você ter noção, ó. O primeiro conceito que a gente vai estudar nesse curso aqui é velocidade. Velocidade tem tudo a ver com uma unidade de comprimento e uma unidade de tempo. Tá vendo que tudo vai ser relacionado àquelas 7 grandezas? Tudo. Então, tanto é que velocidade é quilômetros por hora. Ó, quilômetro unidade de espaço, hora unidade de tempo. Ou metros por segundo no SI, no caso. No SI é sempre metros por segundo. Beleza? Daí vem frequência, força, pressão, potência, que a gente vai ver com o tempo aí. Show? Outra coisa, people, que eu gostaria que você se ligasse é o seguinte. Vai aparecer bastante, já vou indicando para você. Vai aparecer bastante para você transformar unidades. Então, aquela tabelinha lá, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Essa tabelinha que você aprendeu lá com a tia Cida, na terceira série, no terceiro ano do ensino fundamental, isso aí cai bastante, cara. E eu escrevi aqui só os prefixos, né? Esses prefixos são imutáveis, tá? Mas pode vir aqui grama, por exemplo, daí fica quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Mas poderia ter também vindo watts. Então fica kilowatts, hectowatts, decawatts, daí watts, decibwatts, centibwatts, miliwatts. Pode ser também, sacou? Esses múltiplos e submúltiplos aí sempre vão aparecer. Então, você tem que saber transformar de centímetro para metro ou de centigrama para grama. Tem que saber transformar, beleza? Então, perde um tempinho agora. Então, estou terminando a aula por aqui. Você vai perder um tempinho. Siga o meu conselho, por favor. Por favor. Você vai perder um tempinho e vai estudar essa transformaçãozinha aqui, beleza? Como transformar de centímetro para metro, de grama para quilograma e por aí vai, que a gente vai precisar disso aí. Show? Beleza? Professor Andreas, então, para essa primeira aula, que é a aula mais teórica ali, para a gente ter um geralzão da física, fica por aqui.
mas a partir da próxima a gente já começa, ó, introdução à cinemática. Valeu, até!